prática, compacta e econômica. Ô Renata, antes do intervalo você me perguntou se eu moraria numa casa feita à base de container. E aí? Vamos fazer o seguinte, eu vou te responder depois da nossa matéria, para entender um pouquinho melhor essa história, porque essas casas feitas de container surgiram como uma solução para reduzir o custo da moradia para realizar o sonho do imóvel próprio. Sim. Só que com muita criatividade, elas também estão aliando conforto e beleza, como mostra a reportagem de Elaine Cortez. Você vai gostar, viu? Vamos ver. Um terreno, uma ideia e uma quantia contadinha de dinheiro. Combinação que deu o que falar em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A nossa visita é a uma casa que provoca muita curiosidade sobre o que acontece com ela num dia de chuva ou num dia de muito calor. Não é para menos, é uma casa muito diferente. Imagina só uma casa com certidão de nascimento. Isso mesmo, uma casa com registro e até nome. Imagine só uma casa que já serviu para transportar tecidos da China para o Brasil, que ficou por 10 anos em alto mar, que já chegou pronta em 2 partes. Imagina só morar num container. Tudo bem? Tudo bem. Podemos entrar, conhecer essa casa diferente? Pode. De cara, surpreende. Um cabide e um espelho numa composição charmosa da parede. Um escorredor de macarrão transformado em lustre. Tudo isso começou numa revista de decoração. A angústia de juntar todas as economias e nunca conseguir tirar o projeto da casa própria do papel. Procurar um projeto arquitetônico que coubesse no nosso bolso, que a gente se sentisse que fosse a nossa casa, sabe? A gente procurou casas de madeira, casas pré-moldadas, casas com tijolo ecológico, tudo era muito caro ou não tinha a nossa cara, não tinha aquele brilho. Não, essa é a casa que a gente vai morar o resto da vida. A solução estava numa página que anunciava economia e sustentabilidade, numa casa feita de container. A dúvida era se a gente realmente ia conseguir, porque as referências que a gente tinha eram muitas de fora, de casas containers fora do país. E pouca gente fazendo aqui ainda. A serralheria era a parte mais fundamental do projeto, a parte de instalar portas, janelas e a parte estrutural, que precisa de alguém que entenda o trabalho com os metais. Depois de muito esforço em busca de mão de obra qualificada, uma área construída de 65 metros quadrados. O sobrado tem um container sobre o outro, um de 12 metros que custou R$ 6.500 e outro com a metade do tamanho pelo preço de R$ 4.500. Vamos falar de custo. Quanto custou para você fazer uma casa como essa? Como muita coisa foi a gente que botou a mão na massa e fez, então saiu mais barato, como todo mundo. Pintar, aplicar o papel de parede, foi a gente que aplicou, mas no geral, com a estrutura, com todos os materiais, a gente gastou em torno de 45 mil. Com o terreno, custo total R$ 90 mil. 40% a 45% a menos, principalmente na parte de mão de obra. E se chove? Chuva não é o problema. Chuva é tranquilo, chuva é o mesmo barulhinho gostoso que toda chuva e toda casa tem. Se faz sol, não esquenta não. Entre o container e a parede, que tem 10 centímetros de espessura, existe uma manta de lã acrílica que isola o calor e ajuda na acústica. Espera aí, será que são só vantagens? Os móveis têm que ser planejados, tem que ter umas medidas reduzidas. Então, por isso faz com que a gente só tenha aqui aquilo que realmente é útil pra gente. Bancos dobráveis economizam espaço. Tudo que Arthur tem cabe neste móvel que foi cortado ao meio. Mas no banheiro coube até uma banheira. Uma escada liga um container a outro. E na parte de cima, mais surpresas. E a cabeceira da cama era uma moldura de quadro que foi adesivada, um adesivo de vinil. Se a gente reparar aqui, o corrimão era uma grade de janela. E o que hoje funciona com a mesma
né, utilidade de um guarda-roupa. Na verdade era um móvel de cozinha? Era um buffet para guardar pratos e talheres que você usa na cozinha ou na sala de jantar. E a gente viu que poderia ser usado no quarto. Olha só, gente, a cobertura é aquele plástico geralmente usado em barraca de feira. O pallet de transporte, esse pedaço de madeira aqui, virou uma poltrona. E um carretel de fios virou um tampão de mesa. Tudo feito pelos próprios moradores. Patrícia, o marido e o filho, que já adora uma tinta. Os contêineres têm vida útil de 1 década como caixas de transporte marítimo. Depois disso, ficam à disposição para venda e podem ser usados nos lugares mais inusitados. Além de estruturas temporárias em festivais e shows, por exemplo, já encontramos casas de vários estilos e tamanhos, com um só container ou vários sobrepostos. Muitas lojas já foram feitas destas grandes caixas de ferro. Na Nova Zelândia, um shopping inteiro. Empreendimentos deste tipo são mais baratos do que as construções convencionais, mas é preciso ficar atento a algumas observações. O local que a pessoa vai colocar, o terreno, que ele tem que ser oficial, legalizado. Depois você tem que ter uma legalização desse container nos órgãos públicos. Para ele existir oficialmente, você vai pagar imposto. Para ele ter o ABITSE, que é um documento que comprove que aquele imóvel está apto para ser usado. Não é pegar o container, comprar e colocar no terreno e que está tudo resolvido. Um pouquinho de criatividade, muita disposição e aquele sonho da casa própria vira realidade. E quem consegue seguir o conselho estampado na almofada já fez o melhor dos investimentos. Ela não é só uma casa container para mim, ela é minha casa. É a casa que tem um pouquinho de mim em todos os detalhes. Então, é o lugar que eu chego, que eu me sinto feliz.